Apocalipse, capítulo de número 3, do verso 1 ao verso de número 6, é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para esse culto de ceia. Aleluias! Encontrando, diga um forte glória a Deus. Aleluias! Tem muita gente que não encontrou. Apocalipse, capítulo 3, é fácil, o último livro da sua Bíblia. Aleluias! Leiamos o texto que diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestidura brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tome o teu assento, aleluias, e feche os seus olhos, assentado, com os olhos fechados. Eterno Deus, acabamos, Senhor, de ler a tua santa e soberana palavra. Ó Pai amado, leve a nossa mente cativa ao Senhor mais uma vez. Fale aos nossos corações. Tira toda a perturbação e que venhamos, ó Pai, lhe oferecer um culto com excelência. Quero repreender todo intento do inimigo, todo laço do adversário, ó Pai, e que a tua glória seja manifesta nesse lugar mais uma vez, e que o teu nome venha a ser, ó Pai, mais uma vez, ó Pai, vocacionado aqui neste lugar. Te adoramos e engrandecemos o teu nome, e a igreja diga amém. Amém. Glórias a Deus. Aleluias. Amados irmãos, eu quero falar da vinda do Senhor Jesus. Nós estamos nesse culto de ceia, e não é simplesmente por ser um culto de ceia que procuramos trazer uma palavra que venha, na verdade, confrontar o nosso ser. O ser humano sem Deus, ele faz o que ele bem quer. O ser humano sem Deus, ele se acha no controle de tudo, no controle da situação. O ser humano sem Deus, ele acha que o que ele conquistou é mérito exclusivo dele. O que ele conquistou é mérito dele e não tem nada a ver com Deus. O ser humano sem Deus, ele não entende as coisas do Espírito de Deus. Paulo, ele diz isso, que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. O apóstolo Paulo também, ele menciona dizendo que o homem natural, além de não conhecer as coisas do Espírito, ele diz que o evangelho para este é loucura para ele. Ele não compreende o evangelho. Mas
A Bíblia nos fala de um homem que outrora não conhecia o Senhor, chamado Saulo de Tarso. Ele se achava o defensor do Evangelho. Saulo de Tarso se achava aquele que iria exterminar com os seguidores do Nazareno. Saulo de Tarso, ele pensava estar fazendo a vontade de Deus. Mas a Bíblia nos diz em Atos, capítulo de número 9, que ele teve um encontro com o Senhor. Aleluias. Ele encontrou com o Senhor e tudo aquilo que Saulo de Tarso achava não passou de trapo de imundície. Tudo aquilo que Saulo de Tarso pensava e achava de conquistas, de ser um homem eloquente, de ser um homem conhecedor do costume, da tradição, ele reputou como esterco. Porque ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E é isso que nos mostra esse texto. Quando eu encontro com o Senhor Jesus, quando eu tenho um encontro com Ele, eu passo a entender a respeito da ceia do Senhor Jesus. Quando eu tenho um encontro genuíno com o Senhor, eu atribuo a Ele a minha vitória. Tudo que eu conquistei, vitórias, bênção, eu sei que não é mérito meu, mas foi a mão de Deus e a tua bondade, a tua misericórdia sobre a minha vida. Quando o homem tem um encontro com o Senhor, ele entende que é Deus que é o merecedor de todas as coisas. Quando o homem encontra com o Senhor, ele passa a entender que foi Deus, a mão de Deus, a misericórdia de Deus que nos deu a vitória até hoje. O homem, ele precisa ter um encontro com o Senhor. Quando o homem ele tem um encontro com o Senhor, ele passa a entender que o mais importante é estar na presença do Senhor. Ele passa a entender que tudo aquilo que ele valorizava não tem valor, não está acima da presença e da glória desse Deus. Ele sabe que o que ele conquistou de fortuna, de bens ou de conhecimento não pode lhe dar ele a vida eterna. Aleluia! Ao contrário, contrapartida, o homem que conhece o Senhor, ele sabe que Deus é o único que pode dar ele a vida eterna. Olha para o teu irmão, diga para ele assim: o Senhor é contigo para te dar vitória. Aleluias! Mas nós estamos diante de um texto que o apóstolo João, ele está escrevendo às igrejas da Ásia. E depois dele ter um encontro, uma experiência grandiosa com o Senhor no capítulo 1, em que João ele ouviu uma voz como de trombeta soando, e nessa voz ele viu um homem semelhante ao Filho do Homem andando no meio dos catiçais, em que esse homem, que é Jesus, está dizendo para João escrever as 7 igrejas da Ásia: a igreja de Esmirna, a igreja de Éfeso, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia. As 7 igrejas, João vai escrever uma carta daquilo que ele havia visto, daquilo que iria acontecer e daquilo que são diante do Senhor. A Bíblia nos fala que ele, escrevendo essas cartas, ele escreve uma delas para Sardes, e ele está dizendo uma coisa muito importante, o qual eu quero meditar com vocês nessa noite. O Senhor está dizendo: eu conheço as tuas obras. A primeira coisa muito importante é que nada fica oculto diante dos olhos do Senhor.
O Senhor sabe todas as coisas. A Bíblia nos diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos do Senhor. Salmo 121, verso 4 diz que o Senhor não tosqueneja, eis que não tosquenejará o guarda de Israel. Não tem como se esconder dos olhos que são como olhos de chama de fogo do Senhor sobre a minha vida. O Senhor conhece o que eu estou pensando. O Senhor sabe por onde eu estive andando. O Senhor sabe o que o meu coração está maquinando. O que eu quero te dizer é que o Senhor, além da sua onipotência, onipresença e onisciência, Ele está disposto a relacionar comigo e com você, com o pecador. Mas Ele quer e deseja que o pecador reconheça que ele é um pecador, ou seja, que ele se arrependa e volte para o Senhor. Olhe para o teu irmão e diga para ele: o Senhor conhece as tuas obras. O Senhor conhece as minhas obras. Ele sabe muito bem quem é o pastor Ronaldo. Provérbio 4, 23 diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. O Senhor sabe exatamente tudo a meu respeito. A Bíblia nos fala em Jeremias capítulo 1, que o Senhor disse a Jeremias o quê? Jeremias, eu te conheço, você ainda estava como um embrião no ventre da sua mãe, Jeremias. Os seus ossos ainda não eram formados e eu já havia feito menção do teu nome. Esse é o Deus que passeia no meio da igreja. Esse é o Deus que está aqui sendo reverenciado. É por isso que nós não podemos oferecer qualquer coisa para o Senhor. Nós temos que oferecer algo sempre com excelência para o Senhor. Por quê? Porque Ele está no meio da igreja. Porque Ele é santo e porque Ele quer mudar a minha história. João escreve dizendo que o Senhor está passeando no meio da igreja. Ele está andando no meio da igreja. Ele conhece as minhas obras. Ele sabe aonde eu estive hoje. Ele sabe a respeito do meu Facebook. Ele sabe a respeito do que eu andei falando. Se eu andei criticando. Se eu andei falando coisas que não devia. O Senhor sabe de todas as coisas. Não tem como se esconder dele. E João então ele escreve dizendo: segunda coisa que eu aprendo, no mesmo capítulo: conheça as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morta. Falsa aparência. Não tem como enganar ao Senhor. Aleluia. A aparência, a falsa aparência, mostra ser algo que não é. As irmãs, solteiras, o rapaz parece muito bonito, forte, parece Abinadab, um dos filhos de Jessé, tem pinta de rei, tem estatura de rei, porém foi rejeitado pelo Senhor. Aleluia! A Bíblia nos diz que quando o profeta Samuel, ele vai na casa de Jessé, começa a passar os filhos de Jessé, e por um momento Samuel, ele pega o azeite, a botija de azeite, e ele quase unge um dos primeiros filhos, porque pensara ele que
este seria o ungido do Senhor, o escolhido de Deus, Samar, Abinadab, os demais irmãos. Porém, o Senhor naquele dia, naquele momento, bradou e disse: Samuel, Samuel, eu não olho para o exterior, eu olho para o interior do homem. Diga glórias a Deus por isso. O homem olha a aparência, o homem olha o exterior, porém Deus olha o interior. Deus olha o teu coração. O rapaz parece boa pinta, parece bonito, mas não é ele que Deus tem para você. Ou aquela jovem, você rapaz que está aí olhando, querendo namorar, ela parece muito bonita, um cabelo muito lindo, uns olhos azuis, mas não é essa que o Senhor escolheu para você. A Bíblia nos diz que o Senhor passeia no meio da igreja e Ele diz: olha, tu tens aparência que vive, mas está morta. Tem uma aparência que é alguma coisa, mas não é. O rapaz aluga aquele carro bonito e para na porta da casa da menina. Carro alugado. Hoje em dia estão alugando até terno. Estão alugando roupa. Tudo fachada. Você já deve ter presenciado situações assim. Fachada, tudo fachada. Parece aquela figueira que Jesus viu à beira do caminho. Deveria ter fruto, mas não tinha, só tinha folhas. E Jesus disse: não mostre por fora o que você não tem por dentro. Não apresente uma coisa que não é. Você já olhou, já foi talvez na padaria aqui brasileira, e olhou aquele bolo, né, como dizem, 3 leite, pessoal de Governador Valadares fala diferente, puxa o S, mas você olhou e pediu aquele pedaço de bolo e disse: quando eu chegar em casa eu vou comer aquele pedaço de bolo, porque esse bolo deve dar uma delícia, Ana Paula. Aí você chega em casa, enfrenta a neve e chega e senta e prepara para comer aquela fatia daquele bolo, e quando você põe na boca aquele pedacinho, você percebe que o bolo não está tão bom. Um engano, uma decepção, não é verdade? Não estava bom. As irmãs que já foram, talvez, sempre, né, na verdade, estão indo ao mall, sempre estão indo ao shopping, e você chega, olha aquele vestido lindo, maravilhoso, e diz: eita vestido, esse é o vestido que eu estava procurando, esse é a bota que eu estava procurando, e você olha e diz: eu não preciso nem experimentar. Esse vestido é uma maravilha, vai ficar como uma luva, vai dar tudo certinho. Aí você chega e prepara e tenta colocar o vestido e não dá certo. Não deu certo. Não foi aquilo que você pensou. Assim também acontece com pessoas. Às vezes você olha e diz: nossa, esse rapaz, olha o aleluia dele, olha o glória a Deus dele. Olha como que ele fala, olha como é que ele pula no mistério. Esse agora vai ganhar Monte Verno para o Senhor Jesus. E você olha e vê: não é nada disso. Tem aparência que vive, tem aparência que é algo bom, mas não é. O Senhor está dizendo: eu estou passeando no meio da igreja, e eu estou contemplando todas as coisas, eu estou vendo aquilo que você não está vendo, eu estou sabendo daquilo que você não está sabendo, eu sei daquilo que o esposo não sabe da esposa, a esposa do esposo, eu sei de todas as coisas, e estou a dizer a vocês que tem aparência que vive, mas não está vivo, está morto. E hoje em dia, se prega um evangelho em que as pessoas, no primeiro labacheia, no primeiro pular, no primeiro mover, já deve estar dando um cargo para essa pessoa.
já deve entregar logo uma credencial para ele. Ele vai ser logo o líder do louvor. Ele vai ser logo o líder do grupo de oração dos homens. Só que Deus, ele contempla o coração do homem. Deus não está olhando para certificado e diploma. Não que não seja importante o estudo, e não é isso. Deus está olhando fidelidade a Ele. Compromisso a Ele. Pessoas com qual Ele pode contar com Ele. Que Ele pode usar aqui. Que Ele pode fazer a diferença. Que Ele pode depositar algo sobre a tua vida. Sobre a vida dessa pessoa. Então o Senhor, Ele pega e Ele diz, olha, tem aparência de que vive, mas está morta. Pessoas que às vezes você pensa, se aproxima de você e diz, não, você está arrebentando, você está maravilhoso, você está muito bem, poderosa, não é assim? No Facebook, linda, mas aquilo é simplesmente aparência. São palavras que não são palavras que vêm, na verdade, boas para a sua vida. São palavras simplesmente para massagear o ego de pessoas que precisam. Olha o que diz Provérbio capítulo de número 26, do verso 24 ao verso de número 28. O hipócrita que odeia, esconde o seu ódio atrás da bajulação. Ele pode falar muito bem, mas não acredite no que ele diz, porque o seu coração está cheio de ódio. E ele pode disfarçar, mas todos acabarão vendo a sua maldade. Quem odeia fere os outros com mentiras. As palavras bajuladoras causam desgraças. Salmo 5:9 diz, não se pode confiar no que eles dizem, pois só pensam em destruir. A sua conversa é uma bajulação macia, mas está cheia de engano e morte. Deus está dizendo à igreja de Sardes, olha, eu conheço, está aí com a aparência de que é, mas não é isso que eu estou vendo. Você pode enganar as pessoas, você pode enganar a muitos outros, mas eu estou sabendo, você está morta. E quando o Senhor ministrou isso ao meu coração, irmãos, eu disse, uau, como pode? Dentro da igreja de Sardes, havia pessoas que estavam com a aparência, uma falsa aparência. Só que não tem como enganar o Senhor. A Bíblia nos diz que no verso de número 2, acompanhe comigo, por gentileza. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Ou diga a ele, ser vigilante. Olha para o teu irmão e diga para ele, você tem sido vigilante? Você tem sido vigilante, principalmente nesses dias? Vigilante. Jesus está dizendo, ser vigilante. Sardes. Ser vigilante. Consolida com aqueles que estão para morrer. Ainda tem um grupo. Ser vigilante. Estejais-vos atentos, porque nós não sabemos o dia e a volta do Senhor Jesus. Olha o que diz Mateus 24, 36 em diante diz, Jesus está dizendo, porém naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também a vinda do Filho do Homem, será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam,
bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um, e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. E o Senhor está dizendo, igreja, estejai-vos vigilantes. Vigilante com o que você está fazendo. Vigilante com a tua vida ministerial diante do Senhor Jesus. Como foi nos dias de Noé, antes do dilúvio, assim também será a vinda do Senhor. Casavam-se, davam-se casamento, compravam, vendiam. E o mesmo texto diz que também do mesmo jeito que foi após dilúvio, no tempo de Ló, em Sodoma e Gomorra, casavam-se, davam-se casamento, compravam, vendiam. E não há mal em comprar e vender, não há mal em casar e dar-se em casamento. Mas eles estavam despercebidos. Eles não estavam fazendo para a glória de Deus. Eles estavam olhando para si mesmo e para os seus próprios interesses. E quando veio o dia do Senhor, pegaram eles de surpresa. Então o Senhor está dizendo à igreja de Sardes, ser vigilante. E eu quero aqui dizer para você, meu irmão, esteja vigilante. Cuidado com o laço do adversário sobre a tua vida. Cuidado com as armadilhas do inimigo. Ele vai tentar impedir a tua vitória. Ele vai tentar fazer com que você venha a ser abatido antes de alcançar a da vitória. Cuidado com certas amizades, cuidado com o que o mundo está te oferecendo. A Bíblia nos diz que nós devemos nos desviar da aparência do mal. A Bíblia nos fala que nós não podemos nos sentar à mesa dos escarnecedores. Portanto, vigiai, não brinque como Sansão. Não dê espaço para o inimigo, não dê lugar para o adversário. Estejai-vos vigilante, porque você não sabe. O presbítero Wilson cantou uma canção dizendo que muitos já foram abatidos, pessoas nas drogas, pessoas passando por situações, jovens, crianças. A vinda do Senhor, para eles já aconteceu. Mas eu preciso ser vigilante, eu preciso estar atento. Paulo, ele diz a Timóteo, 1 Timóteo 3:2, Timóteo, convém, pois, que os bispos sejam irrepreensível, marido de uma mulher vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Ele está dizendo, ser vigilante. O homem que não é vigilante, irmão, ele é pego em armadilhas facilmente. O homem, quando não é vigilante, ele é pego nas próprias palavras. O homem, quando não é vigilante, ele entra em problema contínuo. Porque ele não é vigilante. Ele não tem paciência. 1 Pedro 4:7 diz assim, e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Ah, mas, como eu disse no sábado passado, a minha alma não quer orar. A minha alma não quer levantar a mão, minha alma não quer adorar o Senhor. A alma não quer, mas o teu espírito precisa estar dominando
dominando as emoções da tua alma. Você não está querendo levantar a mão, mas você não é escravo das suas emoções. Você domina sobre elas e você levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor Jesus, querendo a tua alma ou não. Você oferece o seu culto sacrificial diante do Senhor Jesus. Você queria ficar dormindo, cansado de um dia de trabalho, mas você venceu esse cansaço e disse: você não tem o domínio, minha alma, sobre a minha vida. O meu espírito vai buscar o Senhor. E aí o Senhor segue a dizer e a falar para a igreja de Sardes: ser vigilante. Jesus mesmo, ele diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Não vai faltar situações para impedir você. Não vai faltar ciladas do inimigo. Você, rapaz que trabalha, você que entra nessas casas, não vai faltar tentação do inimigo tentando fazer você trair o teu companheiro, a tua companheira. Não vai faltar. E você precisa ser vigilante, ser cuidadoso. E o Senhor está dizendo: olha, eu estou passeando, conheço as tuas obras, sei que vive, mas está morta. Eu conheço a realidade da tua vida. Eu sei tudo a teu respeito. Aleluia. Pode enganar a muitos, mas eu conheço você. Ser vigilante. Consolida o resto que estava para morrer. Porque não tenho achado perfeitas ou íntegras as tuas obras na presença do meu Deus, ou na minha presença. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Você, hoje nós estamos aqui, eu vou ler o texto: examine o homem a si mesmo, para que não coma e não beba para a sua própria condenação. Como estão as tuas obras? Talvez não é a mensagem que você não gostaria, eu não queria ouvir essa mensagem. Mas o que você tem para oferecer ao Senhor hoje? O que você tem oferecido ao Senhor? É algo com excelência? É algo que quando lançar no fogo vai durar? Vai permanecer? Ou vai queimar como palha? Vai ser destruído como palha? Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. É o que o Senhor está dizendo à igreja de Sardes. Igreja, tem aparência que vive, mas está morta, e com certeza as obras não seriam boas. Não tem achado as tuas obras boas. Mas o Senhor então diz algo no verso 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. O nosso Deus, ele é misericordioso. Ele está dizendo: olha, lembra-te, pois, do que tens recebido. Quantas mensagens você tem ouvido aqui? Só em 2015. Diaconisa Meire pregou, presbítero Luiz, o Wilson, missionária Meire, o louvor ministrando aqui, pastora Linda, Rodrigo. Canções que estão sendo aqui entoadas para glorificar o Senhor. E o Senhor está dizendo: guarda, ouve, guarda, retenha, faça um depósito na tua alma. Faça um depósito, porque você precisa dessas palavras. Ele está dizendo: ouve, lembra-te do que tens recebido e ouvido. Ah, mas eu não gostei da palavra do pastor, eu gostei da palavra do Wilson, eu não gostei da palavra da missionária da diaconisa Meire, eu gostei da palavra do presbítero Luiz. Guarda a palavra no teu coração, porque essa palavra é a palavra de Deus para a tua vida. Talvez você não precise dela hoje, mas guarde ela, porque você não sabe amanhã. Guarde, medite nela. Apocalipse 1:3 diz: bem-aventurado aquele que lê
mas a minha alma não quer ler. Eu não gosto de ler. Mas a Bíblia diz que é bem-aventurado, é mais do que abençoado, o homem que lê. Ah, eu gosto de ler livro de história, livro de romance. Não, a Bíblia diz que é bem-aventurado aquele que lê e que ouve as palavras desta profecia. Bem-aventurado é o homem que lê as Escrituras Sagradas. Bem-aventurado é o homem que lê, é o homem que ouve as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Não basta só ler, não basta só ouvir, eu preciso guardar. Eu preciso pôr em prática. Eu preciso viver a palavra do meu Deus. Porque há uma promessa para a igreja do Senhor Jesus. Há uma promessa, Tiago 1,22 diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural e logo esquece. Aleluia. Eu preciso, se eu quero ser abençoado, bem-aventurado é o homem que lê, que ouve, que guarda, que pratica a palavra deste livro. E o Senhor está dizendo, está sendo categórico a uma igreja. Enquanto muitas pessoas não querem ler mais as Escrituras, não querem buscar, não querem orar, não querem se render, se lançar aos pés do Senhor. A pastora Lina me disse algo de uma mensagem que ela ouviu, eu não assisti ainda. E um grande pregador, Po Yong-Chun, né? E pregando no Brasil, ele disse: o povo brasileiro é um povo sem reverência. Mas ninguém gosta de ouvir isso. Porque eles chegam na hora que eles querem, o culto mal acaba, vão embora, ficam conversando, andam o culto todo, e ele dizendo isso. E ele falando isso. Tudo tem que ser com atraso. Os voos com atraso, os documentos, tudo com atraso. É tudo atrapalhado. O que falta é reverência. Porque se verdadeiramente, se nós cremos que Deus está aqui, eu preciso reverenciar esse lugar. Quantos creem que Deus está aqui? Quantos creem que o Senhor está aqui? Aleluia! E se Ele está aqui, eu não posso dar as costas para Ele. Eu não posso agir de qualquer maneira diante dele. Eu tenho que reverenciar a presença do Senhor Jesus. Porque o Espírito Santo habita em mim. Arrepende-te, lembra-te das palavras. E aí, o Senhor diz à igreja: arrepende-te. Arrepende-te. Porque o Senhor está buscando homens com coração arrependido. O Senhor está procurando homens para mudar e transformar a vida deles. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas para isso, eu preciso confessar os meus pecados. Eu preciso expor a minha vida diante do Senhor. Porque Ele já sabe. Ele já sabe o que você fez. Ele sabe o que você pensou. Ele sabe o que você maquinou. Então não adianta eu chegar e dobrar o meu joelho e chorar na presença do Senhor e eu não confessar. Eu preciso confessar. Eu preciso deixar, abandonar o pecado para que a graça do Senhor venha mudar a minha história. Não adianta eu ficar com aparência. Um terno bonito, um cabelo bem escovado, uma lente de contato nos olhos, mas interiormente morto. Não adianta. Deus quer mudar vidas.
Deus quer transformar igrejas. Deus quer avivar um povo. Porque não há mais tempo. As Escrituras estão dizendo: é chegado a hora, é chegado o reino de Deus. Arrepende-te. A Bíblia nos fala que João Batista já pregava no Jordão, dizendo o quê? Arrepende-te, bando de víboras, hipócritas, mentirosos, fariseus, religiosos, tradicionais. Arrepende-te, porque é chegado o reino de Deus. Jesus, quando ele foi batizado por João e levado pelo Espírito Santo ao deserto, e ele sai do deserto depois de 40 dias, a Bíblia nos diz que ele começa a pregar o reino de Deus. Ele diz: é chegado a vós o reino de Deus. Arrepende-te. O evangelho, ele tem que ser de arrependimento, meu irmão. E arrependimento verdadeiro. Arrependimento. Eu preciso me arrepender. Eu preciso confessar os meus pecados, porque ele é fiel e justo para me perdoar os meus pecados. O sangue de Jesus é o único que pode purificar o pecador. E Jesus está dizendo: olha, igreja de Sardes, eu amo vocês, eu não abro mão. Tem poucas pessoas aí que não sujaram as suas vestes. Sempre haverá os remanescentes. Olhe para o teu irmão e diga para ele: sempre haverá os remanescentes. Portanto, não podemos generalizar todas as pessoas. Porque sempre haverá aquelas pessoas que não se sujaram. A Bíblia nos diz, para finalizar, o Senhor dizendo à igreja de Sardes: arrepende-te, porquanto se não vigiares, olha o aviso que o Senhor está dando. Portanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Quantos creem que o Senhor vai voltar? Todos nós sabemos que Ele vai voltar. A Bíblia diz que Ele mesmo diz: convém que eu vá e que eu envie o Consolador, para que Ele venha estar convosco. Em Atos capítulo 1, verso de número 7, 8 talvez, diz que os anjos disseram: olha, o que vocês estão olhando, galileus, esse mesmo Jesus, esse mesmo que vocês estão vendo subir, vai também descer do céu. Jesus está voltando e o Senhor está dizendo: olha, eu não quero vos pegar de surpresa. O Senhor não quer que ninguém se perca. O inferno não foi criado para mim e para você. O inferno foi criado para Satanás, o anticristo e o falso profeta. Mas todo aquele que pecar, destituído está da glória de Deus. Mas não é da vontade, não é do desejo de Deus que venha lançar o homem no inferno. Não. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos venham ter a vida eterna. Mas infelizmente, muitas pessoas, centenas de pessoas, não estão ouvindo a voz do Senhor. Elas não querem ouvir a voz do Senhor. Elas querem fazer como aquele povo pós-diluviano estava fazendo, antediluviano estava fazendo. Eu quero casar, eu quero me divertir, eu quero viver a minha vida, eu quero aproveitar tudo que eu tenho de direito, mas eu não sei a que hora que o Senhor virá. Então, para isso eu preciso estar me apresentando diante do Senhor todos os dias, dizendo: Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor, me ajuda a cada dia carregar a minha cruz. Me ajuda, Senhor, a ser fiel a Ti até a morte, porque a Bíblia nos diz que quem for fiel até a morte receberá a coroa da vida eterna. Eu vou vir como de surpresa, como ladrão. Ninguém sabe
sabe, porque se você soubesse, você não sairia da sua casa. E é isso que o Senhor está alertando a igreja, dizendo, olha, 1 Tessalonicenses 5, verso 4, até o verso 8. Mas vós, eu e você, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e o amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Não é o Senhor não quer que o homem venha ser pego de surpresa. Ele está avisando, ele está dizendo, olha, eu estou voltando. Você não sabe o dia, você não sabe a hora. Então, não vacile, não dê espaço, não brinque. Aleluia, não deixe para amanhã para aceitar Jesus. Não deixe para amanhã para acertar a tua vida com o Senhor. Não deixe para o próximo culto para você se render aos pés do Senhor. Não deixe para amanhã. Faça hoje na presença dEle. Se arrepende hoje. Mas o que vão pensar de mim, que se dane o que vão pensar. Tenha a tua presença, busque o Senhor. E o anjo diz à igreja, olha, eu estou voltando. Lucas 21, 34. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. Cuidados da vida. Eu preciso cuidar da minha vida. Eu preciso, a minha vida, é a minha vida. Cuida da vida aqui, perde a vida eterna lá. Eu posso muito bem ter a vida eterna e administrar bem as coisas aqui. Porque Deus dá graça ao homem para saber ser um bom administrador das coisas, sem perder a vida eterna, sem se prender com as coisas deste mundo, sem amar as coisas deste mundo. E ele diz, porque os cuidados da vida e venha sobre vós de improviso aquele dia. Que dia? A vinda do Senhor. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do homem. Diante do Filho. Irmãos, nós estamos em uma batalha. E vai vencer aquele que estiver armado. Aquele que estiver com a palavra de Deus. Aquele que permanecer no Senhor vai vencer. Ele vai ser vitorioso. Ele vai tomar posse daquilo que Deus prometeu, da recompensa do Senhor. E então o Senhor pega e diz no verso de número 4, de Apocalipse 3, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas, oh aleluia, que não se contaminaram as suas vestiduras, e não andarão andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Uma recompensa. Nós vamos andar com as vestes brancas. Aleluias. As nossas vestes brancas.
O Senhor vai nos confessar, vai falar o nosso nome diante do Pai, diante dos anjos.